Globo Esporte, oferecimento Adres, porque saúde é tudo na vida. Adres, paixão por saúde. Eu estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Boa tarde, o Edmundo está se referindo ao Romário e este é só um trecho da entrevista na qual explica por que abandonou o time do Vasco minutos antes do jogo contra o Palmeiras no sábado. Entrevista que você vai ver aqui no Globo Esporte. Vai ver também os gols da goleada do Flamengo sobre o São Paulo. E a festa brasileira pela conquista do torneio pré-olímpico de futebol. 2 jogos ontem pela seletiva para o Campeonato Estadual de Futebol. O friburguense venceu Volta Redonda por 1-0 e o Bangu empatou com o Itaperuna em 1-1. 10 times disputam a seletiva e 8 se classificam para a fase principal do estadual, que já tem Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Os brasileiros deram um show nas ondas de Fernando de Noronha, que pela primeira vez foi sede de uma etapa do WQS, a divisão de acesso à elite do surf mundial. O arquipélago de Fernando de Noronha é a paisagem e também o desafio para surfistas de várias partes do mundo. A etapa do WQS, a divisão de acesso para a elite do surf mundial, é inédita na ilha. São águas claras e ondas tubulares na praia da Cacimba do Padre, consideradas as melhores do Brasil. Mas por cima e por dentro delas, só fica quem é muito bom. Depois de 4 dias de competição, a última etapa foi uma combinação perfeita de habilidade e técnica, nas ondas que chegam a 3 metros de altura. Na semifinal, o show é de Guilherme Erdi. Com uma colocação perfeita no tubo, ele consegue a primeira e única nota 10 da competição. Um lugar nota 10 tem que ser tudo nota 10, realmente. Dos 96 surfistas que começaram a competição, agora sobram apenas 4. Um é de Santos, o outro é de Niterói, o outro é baiano e o outro é do Rio Grande do Norte. Em Fernando de Noronha, só deu Brasil. Os 4 fazem uma final em grande estilo. E mais uma vez, quem se deu melhor foi ele, Guilherme Erdi, de Niterói para Noronha e de Noronha para o mundo. Vim competir, ganhar o campeonato ainda é demais. Tá precisando. O brasileiro Torben Grael vai disputar a America's Cup, a mais tradicional competição do iatismo mundial. A equipe italiana Prada, que tem Torben Grael como tático, venceu a 9ª e última regata que serve como seletiva para a America's Cup. O American One não conseguiu alcançar o barco italiano, chegando quase 1 minuto atrás dos campeões. Pela primeira vez em 149 anos, um barco americano não vai participar da regata. Daqui a 2 semanas, a tripulação italiana enfrenta o time da Nova Zelândia. 2 medalhas para o Brasil na etapa de Berlim da Copa do Mundo de Natação. Rogério Romero ficou com bronze nos 200 metros costas. Prova vencida pelo americano Lenny Kreiselberg, que bateu o recorde mundial com 1 minuto, 52 segundos e 43 centésimos. Gustavo Borges foi prata nos 100 livre, perdendo para o australiano Ian Thorpe, que foi ouro também nos 200 metros livre, com tempo de 1 minuto, 41 segundos e 10 centésimos, esmagando o próprio recorde mundial. Hoje, Thorpe viajou para Londres para fazer um exame antidoping voluntário e acabar de vez com os rumores de que estaria utilizando anabolizantes. Daqui a pouco, crise no vôlei de praia brasileiro. E ainda, a Ferrari mostra os novos carros que vão ser pilotados por Rubinho e Schumacher. O domingo em Vitória foi de derrota para o Brasil. Na primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Shelda e Adriana Bear perderam o 3º lugar para a dupla do Japão. E esse foi só o primeiro golpe para a torcida. Na final, Sandra e Adriana chegaram a fazer 4-0 sobre as americanas Masakayan e Yang. Só que, aos poucos, o que parecia simples se complicou.
As brasileiras tiveram a chance de fechar o primeiro set, mas não conseguiram e viram, meio sem acreditar, a virada dos Estados Unidos, 12-11. A gente não brigou na quadra, isso é que é mais patético, porque não houve uma discussão, não houve uma briga, houve sim aquela coisa assim meio encruada de uma ficar achando que é da outra culpa e não se resolveu a coisa e cada uma foi pro seu lado. Esta foi a lamentação pelo que viria a seguir. No segundo set, o saque potente de Youngs desequilibrou o jogo e também a dupla do Brasil. Nos pedidos de tempo, Sandra e Adriana não trocavam uma palavra sequer. Dentro da quadra, o reflexo do desencontro. 12-1 era um placar que nem as americanas poderiam prever. Mas foi com ele que Massacayan e Youngs conquistaram o título da etapa. Olha, eu acho que não tinha muito o que falar, né? Elas estavam sacando, a gente sabia que tinha que passar para continuar a jogada. E a gente não estava nem conseguindo passar. Quando a gente está encontrando dificuldade, que o jogo não está saindo, em vez de cada um ir para o lado, eu acho que aí fica mais difícil ainda e a gente não chega a lugar nenhum. Apesar de tudo, as promessas são de reconciliação em breve. A gente é guerreira, a gente não... Tudo bem, a gente tomou essa, mas a gente vai partir para cima na próxima. Sem ressentimento. Sem ressentimento. Não dá nem tempo. É assim que se fala. Copa Davis, a equipe brasileira que no sábado já tinha garantido a vitória sobre a França, jogou ontem para cumprir tabela. O Brasil fechou o placar em 4-1 e se classificou para as quartas de final e vai enfrentar a Eslováquia. A França não resistiu. No último dia de jogos, Guga não conseguiu passar por Nicolas Coudet. Foi a única derrota brasileira. Mas o estreante Francisco Costa não decepcionou. Fez 2-1 contra Arnaud Clément. E o sucesso brasileiro só foi possível graças ao envolvimento do torcedor, que se vestiu de verde e amarelo. Classificados para a próxima fase da Copa Davis, os jogadores do Brasil agora só pensam numa outra competição. Eles estão de olho em Sydney. Tive vários anos disputando jogos abertos aqui, uma coisa que eu já gostava, então as Olimpíadas deve ser uma coisa muito maior, que eu vou ter como minha primeira experiência esse ano e tomara que eu aproveite bastante. A gente está conseguindo cada ano jogar melhor Copa Davis, chegar mais longe, e Olimpíada é o mesmo astral. A gente vai ter não essa torcida maravilhosa que a gente tem aqui no Brasil, vai ter muito australiano lá, mas realmente vai ter aquele gostinho de estar representando o país por uma medalha. Participam da Olimpíada os 2 melhores do país. Se o ranking fosse divulgado hoje, Guga e Fernando estariam garantidos. E o Brasil muito perto de uma inédita medalha de ouro no tênis. Um dia especial para a equipe do Cavalinho Empinado. A Ferrari apresenta o novo carro para a temporada 2000. Da Itália, o repórter Pedro Bassan tem as informações. A cerimônia de lançamento terminou agora há pouco em Maranello. Michael Schumacher, Rubens Barrichello e o piloto de testes Luca Badoer revelaram um carro que não tem muitos segredos. O modelo, batizado de F1 2000, é apenas uma evolução do carro do ano passado, com poucas mudanças. Ele tem o nariz mais alto, a traseira mais estreita e o motor mais leve e mais potente. Na festa de lançamento, pela primeira vez em seu 5º ano de Ferrari, Schumacher fez o discurso de improviso em italiano. O alemão se atrapalhou um pouco, mas fez o suficiente para arrancar muitos aplausos. Scusa. À primeira vista, Rubens Barrichello teve uma boa impressão da nova Ferrari e disse que esse vai ser o carro de sua primeira vitória na Fórmula 1. Porterá não só a minha prima vitória. De Maranello, Pedro Bassan para o Globo Esporte. Mara Rubim, estamos na torcida. Daqui a pouco, a festa brasileira pelo título do torneio pré-olímpico em Londrina e a revolta de Edmundo, que abandonou a equipe do Vasco minutos antes do jogo com o Palmeiras, porque a braçadeira de capitão tinha sido passada para Romário. Eu não posso ceder isso para uma pessoa que há um mês atrás jurava amor por um outro clube, principalmente esse outro clube sendo o Flamengo. Agora o torneio Rio-São Paulo. O Botafogo precisava de uma vitória para garantir a classificação à próxima fase, mas perdeu para o Santos no Maracanã. O Santos ainda tem chances remotas de classificação. Já o Botafogo depende só de uma vitória sobre o São Paulo fora de casa na última rodada. O torcedor pensa em goleada. Confia no desconhecido zagueiro Valdson contra o consagrado Márcio Santos. Um duelo de estreantes.
Hoje é você aqui, o Márcio Santos treinando do outro lado. Quem é que vai levar melhor nessa aí? Eu garanto que é o Walter. Cedo demais para garantir. O Santos tem a trave na defesa. E tem Dodô no ataque. O Dodô do Santos! Lá vem a chuva, lá vem o segundo tempo, lá vem as chances perdidas pelo Botafogo. Carlos Alberto Silva está cada vez mais tranquilo. Joel Santana está cada vez mais irritado. E os torcedores nem se fala. O Santos aproveita. Caio faz o segundo gol. Joel desiste de olhar e de ouvir. Queremos time! Queremos jogador! Desespero de um lado, esperança do outro. O Botafogo vai ter que vencer o São Paulo na última rodada para se classificar. O Santos, que estava quase eliminado, manteve as chances remotas. Enquanto houver a possibilidade, enquanto houver alguma chance mesmo que remota, nós vamos fazer nossa parte. Caio do Santos! Muito melhor desempenho teve o Flamengo, foi a São Paulo e goleou o tricolor paulista em pleno Morumbi, mantendo alguma esperança de classificação. É a volta de Carpegiani ao Morumbi, do outro lado. O técnico do Flamengo, antes festejado, agora é criticado pela torcida do ex-time. Pior, Souza, que com ele tantas vezes ficou no banco, marca 2 gols para o São Paulo. Início de partida complicado para Carpegiani. Ele não para de comer balas, uma atrás da outra. Mas em boa jogada de Leandro Machado, Rodrigo Mendes diminui. Como de costume, Carpegiani muda o time. Põe Adriano, de 17 anos, e na primeira vez que toca na bola, marca 2-2. A expressão muda, o placar também. Leandro Machado faz o 3º, Iranildo o 4º. E Leandro marca de novo para fechar a goleada, 5-2. Feliz só se for por dentro. Carpegiani sai do estádio sem falar, com pressa para pegar o avião. Quanto ao retorno à antiga casa, a torcida do Flamengo responde. Veja agora como está a classificação do Grupo A do torneio Rio-São Paulo. O primeiro colocado é o São Paulo com 12 pontos e com saldo de 3 gols. Em segundo vem o Botafogo com 7 e com saldo de 1 gol. Em terceiro lugar está o Flamengo com 5 pontos e também com 1 gol apenas de saldo. E na lanterna o Santos com 4 pontos e com um saldo negativo de 5 gols. Uma história de ciúme e vaidade. Edmundo solta o verbo e cria uma crise no Vasco. Tudo por causa do ex-amigo Romário. No treino de sábado, nenhuma palavra. Não tive a oportunidade de conversar com ele, não. Tá bem afinado, conversar não. Antes do jogo contra o Palmeiras, a faixa da discórdia. Eu não joguei porque ele já havia assinado como capitão. Isso já era uma coisa premeditada, portanto que na pré-eleição não foi nem falado quem seria o capitão e quem bateria o pênalti. Eu achei uma falta de consideração. Ontem, Edmundo soltou os bichos. Eu fui contra a contratação do Romário e me convenceram. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. E isso tudo me chateou bastante. Fora o outro lado que eu estou há 4 meses sem receber, e todos no Vasco estão com os seus salários em dia. E disse ter ouvido uma promessa. Eu já tive essa conversa com o Dr. Eurico algumas vezes. E o que mais me choca, o que mais me deixa triste é isso. Porque ele falou para mim que rescindiria o contrato do Romário em 3 meses, se eu voltasse a jogar. Eu falei até que não precisava, porque não é a presença dele lá que me incomoda. E sim o meu espaço que foi conquistado por algum tempo. Como vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Miranda, está de férias nos Estados Unidos, o presidente do clube, Antônio Soares Calçada, disse que vai decidir o que fazer com Edmundo numa reunião com a diretoria, hoje à noite, aqui em São Januário. Por hora, o destino do atacante é uma interrogação. O que parece certo é que o Vasco ficou pequeno para Edmundo e Romário. Veja agora a posição dos times do Grupo B. O Palmeiras é líder com 7 pontos e com um saldo de 4 gols. Em seguida vem o Vasco também com 7 pontos e com saldo de apenas 1 gol. O Corinthians está na 3ª colocação com 6 pontos e com saldo 0. O último é o Fluminense com 3 pontos e com um saldo negativo de 5 gols.
classificados para os Jogos de Sydney. A surpresa chilena do pré-olímpico aprontou contra a Argentina. Aos 40 minutos do segundo tempo, Nave aproveita o rebote e faz o gol da vitória chilena. Final, Chile classificado para a Olimpíada 1, Argentina eliminada 0. O Brasil com a medalha de ouro no empate com o Uruguai, que garantiu o título do pré-olímpico de futebol. A seleção faz ensaio geral de uma cena que a gente espera ver em Sydney. É a festa de despedida do Estádio do Café, de Londrina. 40 mil torcedores, entre eles alguns especiais. Eu vou sem saber pra onde, nem sei quando vou chegar. Nada vai mudar meu rumo, nem me fazer voltar. Rumo a Sydney, né? A 120, 150, 200 por hora. Mas o time e a torcida querem mais. Querem o título. Cobrança de falta de Alex. Fábio Bilica faz de cabeça o primeiro. Depois do gol, o Brasil parece relaxar em campo. Algumas chances desperdiçadas. Primeiro com Edu. Depois com Atirson. No segundo tempo, o Uruguai está disposto a estragar a festa brasileira. Risso empata. E Varela vira o jogo. O técnico Vanderlei Luxemburgo muda o time. Fábio Júnior, que virou reserva durante o pré-olímpico, entra em campo. E justamente ele, que ainda não havia marcado no torneio, faz de cabeça o gol de empate. 2-2, Brasil campeão do pré-olímpico. Os jogadores parecem crianças diante da conquista. Ronaldinho Gaúcho samba, ri. Baiano não larga a bandeira. E lá se vão as chuteiras de Marcos Paulo. Luxemburgo vai para o alto e sai encharcado de alegria. Uma cena que todos esperam que se repita daqui a 7 meses em Sydney. Jogadores emocionados no alto do pódio, ouvindo e cantando o hino nacional com uma medalha de ouro no peito. Sem dúvida, né? Um ouro que a gente sonha, né? Um título inédito, né? O que a gente almeja, então a gente espera conseguir um ouro mais ou menos parecido com esse. Que o pré-olímpico seja só um aperitivo para uma comemoração ainda maior em setembro. Então, até Sydney. E com toda essa festa, certamente você vai ter uma ótima tarde. Sydney, vamos lá! 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 Vamos lá! Ver o Brasil brilhar! Globo Esporte. Oferecimento Adress. Porque saúde é tudo na vida. Adress, paixão por saúde.